Eu queria, então, aproveitar esse espaço e pedir para o Fernando, antes de tudo, antes de começarmos, apresentar a Continental Parafusos, para que todos entendam até o contexto, né, apresentar a sua empresa, e depois pedir para o Garchet também falar sobre a Eletronet, e aí sim a gente pega esse gancho e a gente discute. Por favor, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todas e todos. A Continental Parafusos é uma empresa que eu estou dirigindo faz 36 anos. Eu sou a terceira geração na empresa. Ela veio de um departamento de uma empresa maior que fabricava fixação, ficou independente em 1974 e eu estou na empresa desde 1990. O nosso mercado majoritário é a indústria automobilística e a indústria de eletrodomésticos, com mais de 90%, então, como nós sendo Tier 1. A gente sempre foi uma empresa com muita governança, puxada pela nossa empresa mãe, de onde nós nascemos, que já era uma empresa associada aos americanos, era Arbame Mallory, então a gente já vem de muitas décadas de governança dos americanos. E quando fomos fundados, então, a gente foi já sempre baseado em dados. A gente tinha já os sistemas, na época, feitos por um terceiro, que era Interdata, nos computadores da Itautec. Então, assim, coisas bem antigas que a gente foi passamos pelo Microsiga. Já, na época, colocamos toda a nossa inteligência do negócio, os nossos Zs, e depois não conseguimos mais fazer mais nada, atualizar. E tomamos a decisão e fomos para o SAP. Na época, já estamos quase há 20 anos no SAP, com 4 anos de implementação, eram difíceis épocas naquela época, foi o que nos deu o diferencial de segurança para nós, processos e tudo, e nós conseguimos andar muito bem depois da implementação, até começar os nossos problemas. E foi aonde a Rimini entrou, há 8 anos atrás, e praticamente resolveu todos os nossos problemas de implementações, e se nós não esperávamos, e conseguimos um bom ganho ao longo de todos esses anos, e continuamos agora com a Rimini. Então, a gente acredita que o caminho seja a gente confiar em tudo que foi dito aqui já. Eu não tenho nada a acrescentar. Os processos são, embora a gente seja uma empresa B2B, mas mais da gente saber o que nós temos que fazer para agregar valor neste momento e como, né? Com que simplicidade, com qual governança, porque isso nos machucou muito em termos de a gente ser forçado a estar tratando outras coisas que não são referentes ao nosso negócio. Atualizações, migrações, custos, perda de tempo. Então, a gente pode falar um pouquinho mais de detalhes, mas, basicamente, a nossa empresa se encontra nessa situação hoje. Perfeito. As empresas têm algo em comum. Naturalmente, a Rimini, como é altamente especializada na tecnologia SAP, naturalmente a gente gosta muito da tecnologia, né? E você fez um comentário comigo recentemente, falou: Denise, eu gosto tanto do SAP, né, que eu até, né, a forma como você comprou, aí eu queria que você explicasse, que foi muito metafórico. Foi assim, nós achamos que o SAP na época era a melhor solução para nós, foi a mais difícil, mas nós gostamos tanto que nós compramos a licença perpétua, né? Então, para nós, é nosso aquilo. E nós vamos fazer daquilo, e foi muito bem customizado. As poucas customizações que nós fizemos, já desde o início, porque nós apanhamos tanto nos softwares anteriores, nos RP anteriores, que a gente falou, vamos customizar menos, e deve existir alguma coisa lá no futuro que vai simplificar a nossa vida. Então, há 18 anos atrás, não, há 22 anos atrás, quando nós começamos a implementação, a gente achava que isso. Então, nós fizemos poucos Zs. E a gente sempre foi muito criterioso nesse ponto. Então, se nós compramos a licença perpétua, nós adoramos o SAP, nós não queremos mudar nada nele,
Para que nós vamos ficar inventando, sendo que eu tenho que olhar para o meu cliente, eu tenho que olhar para a minha concorrência, eu tenho que olhar para o meu supply chain, eu tenho que olhar para tudo que a gente tem, vamos falar assim, na vida. Aí, você vê, mesmo assim, a gente aprendeu, e não aprendeu muito, e fomos na nossa filial estatutária em Taiwan, e fomos lá e implementamos o Business One, compramos o B1. Agora, chegamos lá, não temos mais condições de fazer atualizações, não temos quem nos faça a manutenção. E estamos presos numa armadilha, se vamos ou não vamos. Então, assim, a licença perpétua nos deu a liberdade da gente fazer o que nós queremos com aquela inteligência toda nossa, e nós vamos, passo a passo, agregar exatamente as nossas necessidades, sem perder nada e sem quebrar as nossas regras de ouro. Nós não queremos o nosso pessoal estressado, nós estamos planejando, nós não trabalhamos hora extra, nós não gostamos de terceiros ficar incomodando, nós precisamos exatamente de uma governança com um varal de produtos. A gente fez agora com a ServiceNow, estamos implementando as ordens de manutenção, então nós estamos criando produtos e criando camadas de decisões que a gente já pensa em fazer, mas voltando para a redução de custo, para a redução de mão de obra, para revisão nem tanto dos nossos processos, porque nós adoramos os nossos ex, né, e não queremos mexer neles de jeito nenhum, e agora com a Rimini, com os outros tipos de serviços agregados ao suporte, a gente ter governança, não precisa ser o melhor, mas é o mais seguro para nós. Perfeito. E seguir uma lógica óbvia, né, de otimizar, né, de suportar, otimizar e inovar, que é o curso natural das coisas, né, e no decorrer desses anos que estamos trabalhando juntos. Mas você, en passant, comentou que não quer colocar a questão de upgrade, que você tem outras prioridades na empresa, né? E o upgrade também está ligado à adoção da cloud. Eu estou comentando isso porque você também é interessante, pessoal. Ele é o CEO da empresa. E ele convive muito com a gente, né? Então, até foi por isso, né, tanto ele quanto o Fernando da Eletronet tem essa característica, uau, né, quando você tem o CEO próximo da área de tecnologia, facilita muito, né? E ele tem opinião, né, e conceitos muito sólidos e opiniões muito fortes a respeito de tudo, praticamente, do que eu converso com ele. Então, a questão da cloud, você mesmo recentemente falou, puxa, vou botar meu ERP na cloud, né? Então, eu queria que você elaborasse um pouco isso. Pois é outra coisa, porque eu sou um engenheiro de produção, né? E o engenheiro de produção está acostumado a fazer fluxo, fazer conta e ver esforço, não é só o valor, é esforço, dinheiro, equipe, gente. E a gente analisando, né, nós rodamos interno com os nossos, né, dezenas de servidores espelhados, até é uma coisa bacana hoje, né, vamos falar assim, estendemos as nossas vidas dos nossos servidores, que eram para ter 7, 8 anos de vida, nós estamos chegando por contrato em quase 15, já querendo mais 2, e assim, não é tão caro ainda, e eu não consegui ver nenhum case em que a gente suba para a nuvem, a menos do Microsoft, do 365, do pacote da Microsoft, que a gente já vendeu a alma mesmo, né? Então, a gente não teve o que fazer, mas, pelo menos, é justo, né? É fair, os preços é fair, é o que a gente também espera da ServiceNow lá no futuro, com Scala, com a Rimini, para a gente poder competir na melhor base do que todos. Mas, por incrível que pareça, até o pessoal fala, poxa, mas você está por fora, você precisa se inteirar agora, que eu estou começando agora na TI. Eu falo assim, mas eu não vejo como a gente não duplicar, talvez, os nossos servidores internos. Obviamente, nós temos todos backup na nuvem, com todos os critérios e tudo. E, assim, a nuvem está sendo muito bom para nós, do Business One, que nós estamos transferindo a falta de mão de obra que nós temos em Taiwan, desemprego de 2,9%, e aí sim é desemprego, e não é só de talento, é de tudo, e nós estamos operando agora o sistema aqui. E assim, China é China, Ásia é Ásia. Eu pisei na Ásia 36 anos atrás, fui 84 vezes para lá, deixei de ir, faz 15 anos que a gente tem agora os nossos funcionários lá, mas compramos licença do Business One por 1/4, 1/5 do preço, quase, às vezes, vamos falar o custo total de aquisição de 1/3 do que a gente pagava em Taiwan, que já era bem mais barato do que a gente pagava aqui. Então, assim, nós temos muito mundos para viver, e acho melhor a gente olhar cada um para o seu umbigo, cada um para a sua empresa, mas, assim,
Nuvem, foi bem colocado aqui, você ganha agilidade, tem certas aplicações que vai ter que ser a própria ServiceNow, ela vai ser na nuvem, mas nós estamos querendo ver como que a gente tem alguma correlação interna depois, para a gente não ficar vulnerável em algum sentido, mas a nossa ideia para a nuvem é, inclusive, questionar e questionar muito. Nós adoramos estar bem fechadinhos e protegidos, e a gente tem certeza de que com a Rimini e com a ServiceNow, filtrando todos os agentes ou todos os eventos que vão permear a topologia do nosso SAP, nós estamos muito seguros. Então, para nós, menos é mais e vamos devagar, que nós temos pressa. Perfeito. Aqui até queria aproveitar e perguntar para o Lucas, né? Uma das coisas, e já vou chegar no Garchet, mas uma das coisas que o Fernando comenta é que você vê que ele faz double click em tudo, ele quer saber, ele quer entender, tá certo? Ele não entra em nenhuma moda, né? Digamos assim. E ele comentou o seguinte, que você na posição dele, ele certamente, né, viveu situações onde funcionários executivos pediram ou fizeram um business case para fazer um investimento em TI, qualquer que seja, né? E no caso, né, quando se decide trabalhar de forma diferente, né, você tem que ir para o board ou para o seu presidente, né, bem estruturado e com coragem para defender uma ideia diferente, né? A BEM, que navega muito nesse nível, né, mais alto, qual que é a sua percepção com relação a essa abordagem da TI junto ao board quando vai defender um investimento? Ou defender um não investimento, algo assim? Eu acho que os boards entendem menos de tecnologia do que deveriam. Seria ótimo se todos os CEOs e board members estudassem, porque na verdade existem trade-offs, e eu acho que a gente deveria, ao avaliar qualquer tecnologia, ter muito claro, primeiro, qual é o problema de negócio que a gente está resolvendo, quais são os benefícios e os custos, e avaliar um hall de tecnologias que podem atender aquele desafio, né? De novo, não é sempre sobre só fazer aquilo que os fornecedores nos empurram, ou que parece que está mais na moda, né? Eu só queria acrescentar um detalhe, que eu acho que com o AI, essa história do business case, ela ganha algumas nuances, porque, novo, é super importante a gente ter e embarcar em coisas com ROI. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Mas também é verdade que com AI você não tem todas as respostas no início. Então, se você também for fazer business case na ponta da vírgula para tudo no início, você não faz nada. Tem resposta para tudo. Então, a forma como a gente tem encarado isso é garantir que a gente tem um estágio de desenvolvimento com gates claros, aonde as perguntas que você quer responder com business case vão ficando mais detalhadas na medida que você avança. Então, num primeiro etapa, para eu fazer uma prova de conceito, eu não preciso talvez ter o business case completo, mas eu preciso, no mínimo, pensar quais são as variáveis de negócio que eu quero mexer e quanto elas precisam mexer para garantir que isso faz sentido. E aí, se eu falar assim, então eu vou mexer vou criar um assistente copiloto para os meus vendedores. Eu acredito que, por causa de A, B e C, ele vai ficar 10% mais produtivo? Quanto que eu tenho que acreditar para pagar a conta? Mas assim, se for 5 ou 10, é mais fácil de acreditar se for 50. Né? E aí, ao longo do tempo, desenvolve, aí faz piloto, aí mede, aí você vai robustecendo. Até porque não tem tanto risco. O custo de desenvolvimento que você vai pagar numa primeira etapa é baixo, né? Então, é só tomar esse cuidado. Eu acho que a gente tem que ter a disciplina de medir e de se fazer as perguntas certas. A gente também não pode ter a rigidez de falar, eu quero um ROI na ponta da vírgula, porque não é uma implementação de ERP de 2 anos. Não, mas você concorda que, do jeito que a gente vive nas últimas décadas, os líderes de tecnologia se sentem muito mais confortáveis em fazer um business case para um upgrade do que entrar... não que isso ocorra em todas as situações, mas a gente tem um modus operandi de décadas, né? Então, quebrar esse ciclo,
e entrar nessa nuance que você não tem toda a numerologia, é um desafio, não é? É um mundo novo para os CIOs e é um mundo onde eu diria também que o negócio tem que estar muito mais envolvido. Essas decisões aqui não são decisões só de tecnologia, porque a gente está falando fundamentalmente de mudar a forma de operar das áreas. Então, a nossa visão é que isso aqui tem que ser um mandato dos líderes de negócio, mais do que dos líderes de tecnologia. E é interessantíssimo, porque daí justamente foi a experiência que eu tive com o Garchet, a primeira vez que eles são clientes há vários anos. Ele tinha assumido há pouco tempo a empresa, né? E aí fui visitá-lo e ele entrou num nível assim de questionamento, de discussão, o que a gente fazia, como era, e tinha a reforma tributária. Né? Já achei muito especial, né? Tem uma geração muito interessante de líderes que têm um nível de exigência diferenciado, o que é bom para todo mundo, né? E depois começamos com o projeto de reforma. Ele foi na primeira semana de follow-up. Eu falei, nossa, foi na segunda. Quer dizer, então eu percebi, é por isso até que todas, né? E aí ele falou, não, Denise, tem que direcionar, tem que... Né? Então, Garchet, eu queria que você contasse um pouco, né, quando você assumiu a Eletronet, o que você viu, o que você está imaginando na empresa. Tem a voz grossa. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a você, Denise e Rimini, por estar aqui. Eu sempre falo um pouquinho da Eletronet, eu faço uma pesquisa de mercado. Quem conhece a Eletronet aí, por favor, levanta o braço. Olha, já está melhorando, porque antigamente era ninguém que conhecia. Mas eu posso dizer que todos vocês aqui usam a Eletronet sem conhecer, sem saber. Né? A Eletronet é uma empresa de transmissão de fibra ótica no Brasil. Essa empresa ela nasceu há 26 anos atrás e ela passa a fibra ótica nas torres de alta tensão. Eu expliquei assim para o meu filho, o dia que ele entendeu, eu falei, eu vou explicar para todo mundo assim. Sabe aquela bola de basquete que você vê naquele fio lá quando você está passando? É isso mesmo, a tradução é basketball. Aquela é a fibra ótica que a gente chama, uma fibra ótica que passa no OPGW, que é um cabo de para-raio. Esse cabo de para-raio é tão forte que ele aguentou, vou dar o último exemplo climático mais terrível que a gente teve, né, e eu também tive conhecimento depois, foi aquele tufão no Paraná, que os ventos chegaram a 340 km por hora. E as torres de alta tensão, elas despencaram. E a fibra ótica continuou segurando a torre. Né? Então, essa é a Eletronet. A Eletronet agora vai chegar até o Chuí, e a gente está breve para chegar ao Oiapoque. Né? Então, a gente está em 23 estados. Por que eu falo que passa todos os serviços de vocês pela Eletronet? Porque o grande público, o segmento que a gente atua são as operadoras grandes internacionais e nacionais, satélites, todos os pequenos provedores. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil existem 18 mil provedores de internet. Não sabiam, né? Nós estamos nos maiores data centers e a gente atende os maiores empresas de conteúdo que a gente chama over the top. Então, esses são os clientes da Eletronet. Pode ter certeza que o seu celular está passando por um cabo da Eletronet. Tá? Então, essa história dessa empresa nasceu em 26 anos atrás, ela entrou num período muito difícil, entrou inclusive em recuperação judicial durante esse período, e ela foi adquirida depois dessa recuperação judicial, e uma empresa chamada Eletrobras, que todos conhecem, que foi privatizada em 2022, hoje se chama Axia Energia, há mais ou menos um ano atrás, exatamente há um ano atrás, que eu estou fazendo agora, dia 26, um ano que eu estou na Eletronet, adquiriu 100% das ações da empresa. Então, a Axia Energia hoje é 100% detentora do controle da Eletronet. Bom, os maiores desafios que a gente teve, nós também adoramos o SAP, compramos, temos SEC já há um tempo, e os maiores desafios que nós tivemos durante todo esse período é como pensar o futuro. Né? Só para vocês terem uma ideia, vou falar rapidamente a gente tem o SAP como RP, mas nós temos uma jornada totalmente não digitalizada. Né? Nós temos um SAP na área de vendas, totalmente offline, e depois do SAP, na hora que o vendedor fala que vendeu, o processo é todo manual. E, obviamente,
Eu entrei há pouco tempo, nas primeiras reuniões que a Denise foi conversar comigo. Nós começamos eu tive uma experiência muito importante, porque eu vim de outra empresa de telecom, e nós estávamos trabalhando, principalmente no setor, na nota fiscal, a NFCom. Né? Vocês devem ter passado por isso. E na outra empresa que eu estava, a gente já estava há 1 ano e meio trabalhando na NFCom. Aí, quando eu cheguei na Eletronet, eu perguntei como é que está o processo da NFCom. E a NFCom, não sei se vocês se lembram, ele ia entrar dia 1º de novembro. E aí eu desesperei que ninguém tinha feito nada. E eu pensei, agora nós estamos perdidos, nós vamos ficar sem faturar os clientes a partir de novembro, e esse projeto vai demorar. E aí foi que a Denise foi me conhecer, e a Rimini era o caminho, a gente começou a trabalhar junto rapidamente. A Denise, foi difícil convencer a Denise a dar um descontinho para mim, mas ela conseguiu, e nós começamos a trabalhar. Juntei todas as moedas dos cofres que tinham lá, e a gente conseguiria pagar a Denise. E aí o processo que eu acredito muito, né? Eu acho que o pessoal da Rimini, no começo, me detestou, me odiou, mas eu acredito muito num ponto que o Lucas falou, que eu acho que é verdade, Lucas, os CEOs, eles conhecem pouco a área de TI. E eu, que vim muito meu background é estratégia, marketing, vendas, vocês imaginam como é que eu adoro vocês em TI. Né? Imagina um diretor de marketing lançar um produto, não lançava porque a TI não entregava. Né? Essa era a minha percepção. Só que, por outro lado, como CEO, eu teria que entender muito mais desse negócio e entender também eu sempre falo para todos os meus diretores, todos vocês são filhos. E quem tem mais de filho, eu tenho 3, você não tem preferência de filho. Uma hora você deixa um brigar com o outro, outra hora você... Né? Mas todos são filhos, então eu adoro todo mundo. Então, todo mundo é meu filho, eu cuido de tudo e de todos. Né? Então, o que eu comecei a fazer, e faço isso já há algum tempo, todas as consultorias que eu trabalho, em diversas áreas, eu acompanho semanalmente. Mas, espera aí, se o CEO se acompanha semanalmente, eu falo, o valor da minha hora é muito barato que o valor da Rimini. Né? A Rimini é muito cara. Mas vale a pena, tá? Vai por mim que vale a pena. Mas eu acho que esse momento, eles estrearam muito, porque na primeira semana eu fui, e a segunda semana eu que agendei, a terceira semana eu fui em todas as semanas, acho que eu faltei 2 durante 5 meses. Mas por que é bom para mim? Primeiro, eu aprendi, e aprendo a todo dia em cada consultoria. Eu tenho consultoria de engenharia, eu tenho consultoria da área de finanças, eu tenho consultoria em umas 4 consultorias rodando hoje mesmo. Hoje eu estava na consultoria de cultura. Então, a partir do momento que eu invisto a minha hora ali, de 2 uma. Primeiro, eu dou importância para o projeto. Segundo, o meu time não me enrola. Alguns já conhecem isso aí, né? Não me enrola. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou acompanhando, eu vou também cobrando. Porque muitas vezes o que acontece, eu já vivenciei isso, eu acho que até fiz isso também no passado. O líder chegava assim, por que não está? Não, a culpa é da consultoria. A Rimini não anda. Né? Então você sempre tem, porque você não está na frente. Imagina se eu faço hoje os meus esticos de 45, 30, 45 dias. Então, a primeira coisa que quando chega no estico, você desconhece. A segunda, chegam as desculpas. A terceira, o meu time vai estar falhando em algum momento. E eu também consigo, em toda semana, fazer 2 movimentos. Cobrar o meu fornecedor e também, se achar ou se argumentar que está fora da rota, você arruma a rota rápido. Porque, imagina daqui 45 dias ou 30 dias você tem um estico, você fala, como CEO, né, Fernando? Não tem nada a ver isso aí, não concordo, pode parar. Aí você tem um retrabalho. E foi muito importante, porque quando eu fazia, e esse caso foi um caso que eu contei para a Denise, contei para o Steven, né? Para o Steve. Pela primeira vez, eu sou um jovem experiente, né? Então, já tenho um pouquinho de calo e de chão. Pela primeira vez na vida, eu vi TI entregar e um fornecedor entregar no prazo. Pode aplaudir a Rimini, que foi verdade. E eu não acreditava. Quem estava trabalhando comigo, eu falava, eu não acredito. Verdade? Esse prazo está errado, vocês estão me enganando. Né? Vocês estão me enganando. Falava outra semana, vocês estão me enganando. E foi chegando perto, eu falei, lá vem surpresa.
Vai acontecer alguma coisa. E nós conseguimos entregar, dia 1º de novembro, a NFCon funcionando. Então, eu acho que foi muito... todo esse modelo que nós criamos, não acho que é só por mim, mas por todo mundo. E, obviamente, nós fomos identificando, muitas vezes identificava não entregas, e aí chegava lá, não entregou. Quem não entregou? Pode falar. Aí a Rimini toda educada, não, fala onde quem não entregou. Tem uma pendência aqui na área X, PTO. E aí, por que não entregou? Que dia que vai entregar? Coloca na data, coloca o nome dele aí. Então, acho que esse é um ponto muito importante, que eu aprendi muito, e aprendo todo dia, né? E coisas que a gente descobre, né? Eu, por exemplo, cheguei, igual eu te falei, uma jornada totalmente não digital, e eu virava assim, imagina uma empresa de telecom, não sei se vocês sabem, é altamente capexada, muito capex. Tudo se investe muito. Então, uma pecinha desse tamanho, chamado transponder, de um DWDM, custa R$150 mil. Uma pecinha desse tamanho. E eu não tenho controle de estoque. Tudo na planilha. E aí era pecinha de 150 mil passando para cá. Imagina, você ia morrer, Fernando, se fosse na Intranet. Eu quase morri, imagina você. Nós temos 8 mil indiretos. Imagina. Muda muito. Então, imagina um pecinha de 150 mil passando para cá, e pegava no bolso do outro, ia para cá, e viajava daqui para lá. Eu falo, cadê o controle de estoque? Pelo amor de Deus, comprar. Aí, não temos software de estoque, não é possível que não tenha, então vamos comprar. Aí, no meio da reunião, vamos comprar, imediatamente instala. Aí um levantou o dedo e falou assim, Gachê, o que foi? O nosso SAP tem um módulo chamado MM, eu não sei nem a tradução do MM, né? Que tem um controle de estoque. Eu falei, você pode repetir, porque eu não entendi aqui, a conversa de 26 anos depois, vocês não detectaram que tinham, não é 26 anos que a gente tem o SAP, mas, sei lá, 10, 15 anos, vocês não instalaram? Aí ele falou, realmente tem. Aí um falou, não, tem mesmo, a gente não instalou. Então, assim, você imagina a oportunidade que a gente tem, né, Denise, você sempre fala para mim, continuar usando e otimizando dentro do software que a gente tem, né? Então, é um pouco da nossa experiência inicial agora que a gente está tendo. A gente tem vários projetos que estão sendo idealizados agora de automatização, né, de integração até do SAP com Salesforce. Então, eu quero agradecer muito aí vocês pelo trabalho. Né? Bacana. Agora, Lucas, esse cenário aonde, porque para todos os efeitos, quem na altura, né, decidiu pelo projeto, investiu no projeto, para todos os efeitos, tudo ou quase tudo está dentro do SAP. Né? E aí tem essa situação que o Garchet descreveu. Na tua experiência, é comum ter uma grande diferença entre o que o C-Level entende como utilização do software versus a realidade? Nossa, gigantesca. Gigantesca. Eu acho que o que eu mais vejo são negócios que pagam licenças caras e usam muito pouco do que o sistema faz. E na prática, e às vezes a percepção do C-Level não, a gente customizou pouco e a gente optou por fazer isso, e tá tudo lá rodando, aí você vai nas áreas, um monte de planilha para cá e para lá, e as coisas não são usadas como deveriam, e tem mais customização. Tal. Eu acho que é um pouco esse paradoxo, né, que eu acho que à medida que os negócios foram ficando maiores e mais complexos, o C-Level se distanciou dos workflows. Distanciou. Eu acho que tem hoje pouco entendimento sobre o que de fato acontece na base do negócio. Eu acho que AI é a oportunidade de reconciliar isso. Porque a gente só vai ter uma companhia agêntica, operando, com padronização, etc., se a gente tiver controle sobre os workflows e os dados. Essa é a missão. Vai ser uma companhia... Teria o dever de casa antes ou seria... Eu acho que é durante. Tem, né? Eu acho que é durante. A gente precisa revisitar os workflows. Antes de colocar AI, quando a gente revisita, a gente encontra várias oportunidades que não tem nada a ver com a AI. Simplificação, padronização, uso melhor das ferramentas que já existem. Eu não percebi ansiedade em você, Garchet, porque eu falei, como é que você está interpretando AI, né? Não, foi até, eu vi a apresentação do Lucas e eu cheguei um pouco atrasado e vi o slide do nosso palestrante, eu nem vi o seu slide, eu estava chegando, na hora que eu vi o seu slide, eu falei, valeu a apresentação. Os 3 passos, corrigir o processo, automatizar o processo de uma maneira eficiente, depois sim começar a falar em IA.
Muitas vezes a gente está falando, a IA vai resolver tudo, né? Então a IA vai resolver meu processo. E o processo está torto. Esses dias eu vou deixando o time resolver o problema. Quando não resolve, eu começo a entrar também para tentar ajudar. Porque se eu também não puder ajudar, ficar só cobrando não adianta. Essa semana, sexta-feira, a gente estava em reunião sobre um processo e tinha um engenheiro nosso que preenchia 30 páginas de Word para desenhar um projeto. Eu falei, 30? Ele falou, 30. Eu falei, não, mostra para mim. Ele falou, Bruno, eu falei, 30 mesmo, eu não acredito. Aí eu perguntei para ele, vou fazer 2 perguntas para você. Quem usa as 30, né? Alguém lê as 30? E tinha assim, todas as áreas reunidas na sala. Aí um olhava para o outro olhava para um. Todo mundo usa as 30. Será que não podia ser 20? 15? Né? Ou seja, a gente não sabe o processo. E eu acho que é muito importante, esse é o trabalho que a gente tem que fazer numa empresa que está se reestruturando como a nossa. E, claro, aplicar IA é fundamental. A gente começou a usar agora a IA já para o recrutamento, né? Um software de IA que nós compramos está ajudando muito a gente, já faz as perguntas corretas, filtra os currículos. Mas a gente agora também, o PW que está aqui, o nosso CIO, está trabalhando fortemente dentro de todos os indicadores de telecomunicações, que você pode ter agentes IA mapeando cenários que vão drivar um possível problema. Começou a elevar a temperatura do equipamento, começou a dar latência na rede, vai dar problema. Então, e muito importante, o PW está conseguindo identificar num software que nós já pagamos e não sabíamos que ele tinha IA. É a mesma coisa do MM, que a gente não sabia nem que tinha, né? Então, acho que você está muito correto, Lucas. A empresa não sabe usar o que ela paga. Eu já vivenciei isso muito e vejo isso todos os dias lá na nossa empresa. Tem muita coisa que a gente pode usar. Quer dizer, o conhecimento, né, é fundamental. Então, eu entendo, não sei se o Fernando também percebe isso, né? Se você não tem não só o conhecimento, mas o skill para buscar uma solução, faz diferença, né? E acho que nessa trajetória você deve ter observado uma falta de conhecimento mesmo de como as coisas funcionam e o que tem de disponibilidade, ou não? Não, eu acho... a gente documenta muito pouco as coisas, né? A gente realmente não desenha os processos claros, não fica bem... Ainda mais numa empresa de serviço, que ela é muito flexível, não é como a indústria, imagino, né, Fernanda, que você não desenhar o processo, a qualidade de um produto. A indústria de serviço ela é muito rápida, muito flexível, ela muda toda hora. E isso vai se perdendo durante o caminho. Então, os processos não são muito bem claramente mapeados. Eu sempre falo, a síndrome da Gabriela é constante. Eu nasci assim, eu vou falar para os mais jovens, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim dos processos. Depois alguém traduz aqui em inglês, imagina como é que vai ser a tradução disso. Tem que explicar. Mas esse processo, toda hora a gente se depara nele. E por isso que eu fico muito questionando a inovação, o uso de AI. Por que a gente não está repensando? Por que a gente não está reconstruindo? E é difícil para você virar para uma estrutura, para pessoas, para departamentos que já estão acostumados naquela síndrome da Gabriela, né? Então, é um desafio constante de provocação. Eu só sirvo para provocar os outros lá, né? Não sirvo para mais nada. É um dos slides, o Lucas colocava, líderes que possam deixar as pessoas desconfortáveis, né? Então, estava justamente ali no seu slide, né? Muito bom. E aí, até para fechar, eu já sei que estamos atrasados, mas eu não quero perder a oportunidade aqui de explorar um pouco mais. Eu sei que no fim, né, Fernando, você citou uma situação onde é o contrário, né? Houve muitas vezes uma minimização do esforço necessário para fazer. Aqui eu vou voltar na questão do upgrade, porque naturalmente é o nosso business aqui, né? Se subestima, né? Não só o esforço de tempo, de recurso, risco, etc., né? E você comentou que realmente você vê isso no mercado, né? Que subestima-se todo esse trabalho com um posicionamento muito minimalista, dizendo é uma simples migração de dados, né? É isso mesmo? Não, eu acho que é um pouco pior que isso, né? Muito pior que isso, né? É o que eu coloquei. Eu acho que o que daria, que complementa, né, o que o nosso presidente aqui colocou, é voltar às origens. Então, assim,
E para voltar às origens, nós temos que ter consistência nos nossos processos. Então, se nós já fizemos um trabalho enorme, muito bem feito, nos nossos casos que funciona, um software ERP completo, com os nossos Zs, por que eu vou mudar isso? Não faz o menor sentido. Aliás, estou pagando caro e sendo empurrado para o precipício, e onde eu não tenho como sair. Então, eu vou dar alguns exemplos assim. Nós entendemos a IA, no nosso caso, como um pouquinho antes da IA. Então, se a gente fizer a lição de casa, rever os processos, voltar, nós fizemos pela primeira vez na vida, terceirizamos o nosso contador. Imagina, uma empresa familiar, terceira geração, que a gente tinha aquele envelope amarelo, escrito assim, sede própria, que é a firmeza da empresa, certo? E que, então, tinha o time de contador, toda aquela parte. E aí a gente começou, você tem que ficar, né, com a equipe contábil e o contador, e a gente resolveu que a gente queria mais governança, que a gente queria mais segurança, que a gente queria simplificar. E, para simplificar, a gente tinha que fazer tudo absolutamente certinho. Aí nós pegamos e encontramos uma empresa de contabilidade que aceitou fazer por um preço menor do que o nosso contador com os encargos, e nós temos lá 23 contadores à nossa disposição, e tudo por escrito, inclusive podendo refinar os textos, os prompts para você fazer as perguntas e recebendo. E tivemos, então, trocamos um contador com 38% de redução de custo por 23 contadores lá que nos respondem imediatamente, então nós ganhamos tecnologia. Ganhamos conhecimento, ganhamos poderio. Do mesmo jeito que, como na nossa filial estatutária em Taiwan, por incrível que pareça, quem faz a nossa contabilidade lá, a gente fica alternando, é a Pricewaterhouse, e quem faz a nossa auditoria de terceira parte é a Ernst Young, juntamente com aqui. E, mesmo aqui, nós somos pioneiros com eles em fazer a auditoria digital contábil em 100% e não só em algumas rúbricas ou naquela rúbrica, né, você parcialmente fazer em 100%, por um único motivo. Nós simplificamos, nós voltamos à origem, nós fazemos tudo certinho, nós revisitamos o nosso processo, e, por isso, ele tem que cobrar menos de nós, porque nós somos um cliente bom para ele, nós não damos trabalho, nós fazemos tudo certinho. Então, essa parte de governança passa a gente voltar às origens e simplificar. A gente olhando o que aconteceu conosco quando a gente saiu do suporte da SAP e veio para o suporte da Rimini, foi a mudança de rota da nossa vida. O SAP salvou a nossa vida. A Rimini mudou a nossa rota. Vamos falar assim, do mesmo jeito que a gente acha agora que tudo que a gente economizou, mesmo fazendo os business cases, que a gente não consegue, o intangível é difícil, a gente vai, mas a gente não quer trocar os nossos operadores por um monte de coisas, como aquele seu gráfico, de outros skills, de outras coisas que a gente não está afim de administrar, né? Os eletros vermes perdidos por aí, a gente quer coisa física. Então, a gente pensando em o que a gente vai agregar de valor, como é que a gente vai usar essa camada de inteligência artificial para ser um sistema operacional de gestão nosso. Nós temos no SAP o módulo de manutenção, mas ele é muito pesado, carregado. Então, nós fizemos esse agente de ordens de produção que vai ser maravilhoso. A gente voava na papelada, hoje a gente vai ter isso. Estamos desafiando, então, a Rimini e a ServiceNow para a gente poder levar aqueles dados que a gente mede a peça durante o processo produtivo, pós o processo produtivo, ou, enfim, tudo que a gente, dentro da manufatura, faz carta de controle, faz documentação para cliente, baseado sempre em dados que a gente é obrigado a coletar, mas nem sempre ele está dentro do SAP, e sim a aprovação da metodologia desse dado que está dentro do SAP. Então, nós vamos desafiar, que a gente quer cascatear isso, pegar todos esses dados, levar isso matricialmente para o nosso 365 com as planilhas, que a gente vai ajeitar, junto com a inteligência artificial, ajudando nos macros e tudo dentro dessa leitura, jogando esses dados para a camada, né, do Mignal, e que ele nos dê a interpretação e a facilidade daquilo que nos é a ServiceNow, junto com a Rimini, para a gente poder desenvolver, então, o nosso sistema operacional em cima do nosso SAP, com o custo das POCs, dos projetos, das nossas automatizações, sem complicar. Por isso que é incrível que a gente tem que voltar
a simplificar, e é uma volta às nossas origens, exatamente como todos os slides que foram colocados aqui, por vocês, que assim, eu concordo em gênero, número e grau, e cada um tem a sua peculiaridade, mas vamos fazer o básico, simples, bem feito, e voltar às origens. Nós temos que conhecer até a entrada do funcionário lá para poder dizer, escuta, minha portaria está custando 40, 50 mil reais e eu preciso dar um jeito de melhorá-la de alguma maneira. Dá para colocar lá no serviço? Não, isso aqui não dá. Não pergunta, mas eu vou colocar no 365 e a gente baixar esse custo, porque realmente baixar custo, com mínimo de investimento, zero esforço. Gente, se falar em migrar para mim, eu peço as contas. Não encaixa. Eu peço as contas. Você pede as contas? Tá bom? Para quem, né? Bom, pessoal, acreditem. Bom, antes de tudo, muito obrigada, Lucas, Garchet, Fernando. Acreditem. Houveram várias coincidências, né? A apresentação, o jeito que o César colocou a visão dele, né, da nossa empresa, o jeito que a BEM, né, que tem essa credenciais incríveis, também colocou, né? E agora aqui, né, com a evidência de duas empresas de setores completamente diferentes, né, ficou, não sei se vocês concordam, mas muito igual, né? Então tem uma lógica aí por trás. De novo, obrigada, pessoal. Por favor, uma salva de palmas.